Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro dos Espíritos. Estamos no livro segundo, capítulo de número 8, e estamos aqui nessa pergunta 426, ok? A quarta parte. Aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. E eu quero ressaltar aqui, que eu falo sempre, que eu leio esse livro e dou minhas opiniões, meu ponto de vista, ok? Pode ser que vocês até nem concordem comigo e tenham uma visão diferente daquela que eu tenho. Isso é legal para a gente debater, caso vocês queiram mandar algum questionamento ou fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. E não esqueçam de se inscrever, por favor, e dar aquele like para ajudar o nosso canal, ok? Então vamos lá, gente. Nós estamos falando sobre o sonambulismo. Já falamos sobre o sono, o sonho, letargia, catalepsia e mortes aparentes. Agora estamos nesse título que fala sobre o sonambulismo. Então, caso você esteja chegando aqui pela primeira vez, assistam os vídeos anteriores, que estamos na quarta parte. Vocês vão encontrar lá o livro dos Espíritos, a terceira parte, ok? Que é antes dessa. Então, sem mais delongas, vamos dar continuidade à nossa leitura e estudo. Pergunta 426. Pergunta: o sonambulismo chamado magnético tem relação com o sonambulismo natural? O magnético é provocado, né? Claro. Vamos lá. É a mesma coisa, exceto que ele é provocado. Quer dizer, no final é a mesma coisa. Um é provocado, né? O médium se prepara para tal, e o outro acontece naturalmente. 427. Qual a natureza do agente chamado fluido magnético? Resposta: fluido vital, eletricidade animal, que são modificações do fluido universal. Quer dizer, com a natureza, né, do fluido magnético, quer dizer, é o fluido vital, né, que dá vitalidade ao corpo, e a eletricidade animal, né, que está no corpo, claro, se é o fluido que dá vitalidade ao corpo, só pode ser uma eletricidade animal, que são o quê? Modificação do fluido universal. Vamos então à próxima pergunta. Qual é a causa da clarevidência sonambólica? Quer dizer, o espírito diz que está vendo lá e coisa e tal. Resposta: já o dissemos, é a alma que vê. É o espírito que está vendo, né? Não é o corpo, claro. Por que razão o sonâmbulo pode ver através dos corpos opacos? Resposta: não há corpos opacos senão para vossos órgãos grosseiros. Não vos dissemos que para o espírito a matéria não é obstáculo, pois a atravessa livremente? Frequentemente, ele vos diz que vê pela fronte, pelo joelho e etc., porque vós, inteiramente dentro da matéria, não compreendeis que possa ver sem o socorro dos órgãos. Ele mesmo, pelo desejo que tendes, crer ter necessidade dos seus órgãos. Mas, se vós o deixasseis livre, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo, ou melhor dizendo, é fora do seu corpo que ele vê. Ou seja, o espírito onde ele estiver, ele vê. Só que os olhos, né, são órgãos do corpo humano, não do espírito. O espírito ele vê por toda a parte dele, ok? Ele não tem um órgão específico. Vamos lá. Pergunta 430.
uma vez que a clara evidência do sonâmbulo é a de sua alma ou seu espírito, porque ele não vê tudo e porque se engana com frequência. Isso é natural, né, gente? A gente se engana o tempo todo. Primeiramente, não é dado aos espíritos imperfeitos tudo ver. Começa por aí. E tudo conhecer. Sabes bem que eles participam ainda dos vossos erros, aquilo que eu acabei de falar, né? E dos vossos preconceitos. Aliás, quando estão ligados à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Deus deu ao homem essa faculdade para um fim útil e sério, e não para aprender o que não deve saber. Eis porque os sonâmbulos não podem dizer tudo. Vocês entenderam? Tanto quanto para os espíritos. Nem tudo eles podem nos dizer. É natural. Só vai nos dizer o que é necessário para a nossa evolução. Pergunta 431. Qual é a origem das ideias inatas do sonâmbulo e por que razão ele pode falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília, que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? Então ele está perguntando aqui, como é que pode o espírito, né, no estado sonambólico, o ser humano, ele fala coisa que aquele sonâmbulo, normalmente na sua vida de relação, não tem certa compreensão daquilo que ele fala, quando está no estado sonambólico. Resposta. Ocorre que o sonâmbulo possui mais conhecimento do que lhe supõe. Apenas eles dormitam, porque seu envoltório é muito imperfeito para que possa celebrar. Mas, em definitivo, que é ele? Como nós, espírito que está encarnado na matéria, para cumprir sua missão. E o estado em que entra, desperta-o dessa letargia. Nós te dissemos, com frequência, que revivemos várias vezes. É essa mudança que o faz perder materialmente aquilo que aprendeu em uma existência precedente. Vocês estão vendo aqui, quer dizer, muitas vezes que nós não sabemos na vida atual, né, que a gente perdeu o conhecimento, só que não tem necessidade para a vida que estamos levando, ok? Para aquilo que escolhemos para desenvolver na vida atual. Pode ser que tenhamos sido sábios na vida passada, só que nessa vida nós vamos desenvolver outras coisas, vamos dizer, a parte moral, então não tem necessidade de muita inteligência. É de acordo com a nossa encarnação, ok? Não quer dizer que a gente não tenha tal conhecimento, nós espíritos. Está encarnado na matéria para cumprir sua missão. O estado em que entra desperta dessa letargia. Nós te dissemos com frequência que vivemos várias vezes. É essa mudança que faz perder materialmente aquilo que aprendeu em uma existência precedente. Entretanto, no estado a que tu chamas crise, ele se lembra mais, não de maneira completa. Ele sabe, mas não poderia dizer de onde sabe, nem porque possui esses conhecimentos. Passada a crise, toda a lembrança se apaga e ele entra na obscuridade. Entendeu? Tudo isso é necessário para a vida que está levando, claro, né? De relação aqui na Terra. Ele bota uma notinha aqui. A experiência mostra que os sonâmbulos recebem também comunicações de outros espíritos que lhes transmitem o que deve dizer e supre a sua insuficiência. Isso se vê, sobretudo, nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, né? Vê a doença da pessoa no corpo. Um outro lhe indica o remédio. Essa duplação é algumas vezes patente e se revela por outro lado, por essas expressões muito frequentes. Ele fala, dize-me que te diga, ou proíbe-me
de dizer tal coisa. Neste último caso, há sempre o perigo em insistir para obter uma revelação recusada, porque então são apanhados pelos espíritos levianos, que falam de tudo, sem escrúpulo e sem se preocuparem com a verdade. Se eu ficar insistindo numa pergunta quando o irmão fala, é só isso que eu posso falar para vocês. Acabou a história. Vai ficar insistindo, vai vir outro irmão, né, para aproveitar da ocasião da tua curiosidade e vai falar uma porção de besteira e a pessoa vai acabar acreditando. Vamos lá. Pergunta 432. De que modo explicar a visão à distância em certos sonâmbulos? Resposta. A alma não se transporta durante o sono? É a mesma coisa no sonambulismo. Quer dizer, o sonâmbulo fala, estou no Japão, estou na China. O corpo está ali, mas a alma vai para onde quiser, né, minha gente? Pergunta 433. O desenvolvimento menor ou maior da clara evidência sonambólica prende-se à organização física ou à natureza do espírito encarnado? Aí vai responder, a uma e outra. Quer dizer, as duas coisas estão interligadas, né? Vai sofrer influência das duas coisas. Há disposições físicas que permitem ao espírito se desprender mais ou menos facilmente da matéria. Vai depender do corpo, né, gente? Aquele negócio, tem que ter um cérebro que facilmente entende as coisas, uma inteligência fantástica. E outros já não tem. Mas isso não é atributo do espírito. Vocês estão entendendo? Isso é do cérebro, que pode impedir, dificultar, certo? A expressão daquele espírito mais elevado. Vamos lá? Pergunta 434. As faculdades de que gozam os sonâmbulos são as mesmas do espírito depois da morte? Até um certo ponto, né? É muito maior, né? Porque ele ainda está ligado ao corpo, o sonâmbulo. Vamos lá? Até um certo ponto. Porque é preciso ter em conta a influência da matéria, a qual está ainda ligado, é o que eu falei, né? O sonâmbulo pode ver os outros espíritos, claro, né, mano? Pelo amor de Deus. A maioria os vê muito bem. Isso depende do grau e da natureza de sua lucidez. Todavia, algumas vezes não percebem tudo de início e os tomam por seres corpóreos. Isso ocorre sobretudo àqueles que não têm nenhum conhecimento do espiritismo. Eles não compreendem ainda a essência dos espíritos. Isso os espanta. É por essa razão que acreditam ver pessoas vivas. Claro, né? Porque nós, espíritos, temos um perispírito que tem a semelhança do corpo. Então, muitos sonâmbulos não conseguem identificar essa diferença. Mas aos poucos vão identificando. Quanto mais ele se elevar, porque o espírito tem um laço que o prende ao corpo, que chama laço prateado, pereré, parará. Não deixa de ser um laço fluídico. E alguns espíritos conseguem ver esse laço, né? E alguns outros não. Vamos lá? E ele continua reafirmando aqui a resposta dele. O mesmo efeito se produz no momento da morte naqueles que se creem ainda vivos. Não é isso? Não lhe parecendo nada mudado ao seu redor. Ele ainda pensa que está vivo. Os espíritos lhe parecem ter corpos semelhantes ao nosso e tomam a aparência do próprio corpo por um corpo real. É isso aí. Pergunta 436. O sonâmbulo que vê a distância, vê do ponto onde está seu corpo ou daquele onde está sua alma. Mas que pergunta infantil, né? Que importa isso? Porque essa pergunta, né? É mesmo, eu também concordo. Uma vez que é a alma que vê e não o corpo. Já falou lá atrás, o corpo tanto faz onde tiver o corpo. É a alma, ou ela se transporta para tal lugar, ou vai em pensamento. 437. Visto que é a alma que se transporta, por que razão o sonâmbulo pode experimentar no seu corpo a sensação de calor ou de frio do lugar onde se encontra a sua alma e que está algumas vezes muito longe do seu corpo? É a sensação, né? A lembrança que ele traz, né, meu Deus? A alma não deixa inteiramente o corpo, ao qual está sempre ligada por um laço que é o condutor das sensações. Quando duas pessoas se
correspondem de uma cidade a outra pela eletricidade, é a eletricidade a ligação entre seus pensamentos. É por isso que se comunicam como se estivessem uma ao lado da outra. Ele está ligado ao corpo. Se ele está lá e está vendo pouco, vai passar a sensação para o corpo. E também tem vai passar a sensação, né? Porque ele realmente está passando calor. Vamos lá. O uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado do seu espírito depois da morte? Claro, né, amigo? Muito, como o uso bom ou mal de todas as faculdades que Deus deu ao homem. Claro, né? Sempre terá uma relação. Agora vai falar sobre a êxtase. Pergunta 439. Que diferença existe entre o êxtase e o sonambulismo? Parece que é a mesma coisa, muito semelhante. É um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é ainda mais independente, quer dizer, vai um pouco mais longe, né? Pergunta: o espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Resposta: sim. Ele os vê e compreende a felicidade dos que ali habitam. Por isso, gostaria de lá ficar. Mas existem mundos inacessíveis aos espíritos que não são bastante depurados. Quer dizer, ele vai lá, vê e volta. Quando o estático exprime o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente, o instinto de conservação não o retém? Resposta: isso depende do grau de evolução do espírito. Se ele vê sua posição futura melhor do que sua vida presente, se esforça por romper os laços que o prendem à terra. Pergunta: se abandonasse o estático a si mesmo, sua alma poderia deixar definitivamente o corpo? Resposta: sim. Ele pode morrer. E por isso é necessário fazê-lo voltar por tudo o que pode prender neste mundo. Sobretudo, fazendo-o entrever que se romper a cadeia que o retém, esse será o verdadeiro meio de não permanecer onde ele vê que seria feliz. Quer dizer, para mim é uma novidade. Esses casos são muito raros da pessoa ir no mundo e querer ficar lá e não querer voltar mais para a Terra. O caso do estático, né? São espíritos que conseguem fazer isso, mas são casos muito raros. Pergunta: existem coisas que o estático pretende ver e que são, evidentemente, o produto de uma imaginação impressionada pelas crenças e preconceitos terrestres? Tudo que ele vê não é, então, real? Resposta: tudo que vê é real para ele. Mas como seu espírito está sempre sob influência das ideias terrenas, ele pode ver à sua maneira, ou melhor dizendo, o exprimir em uma linguagem apropriada aos seus preconceitos e às ideias de onde foi nascido, ou aos vossos, a fim de melhor se fazer compreender. É nesse sentido, sobretudo, que ele pode errar. Não consegue se exprimir direito, né? Vamos lá. 444. Em que grau de confiança pode valorizar as relações do estático? O estático pode muito frequentemente se enganar, sobretudo quando quer penetrar naquilo que deve permanecer um mistério para o homem, porque então ele se abandona às suas próprias ideias, ou se torna joguete de espíritos enganadores que se aproveitam do seu entusiasmo para fasciná-lo. Pergunta 445. Que consequências se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não seria uma espécie de iniciação à vida futura? Resposta: ou por melhor dizer, é a vida passada e a vida futura que o homem entrevê,
que ele estude esses fenômenos e aí encontrará a solução de mais de um mistério que sua razão procura inutilmente penetrar. Pergunta 446. Os fenômenos do sonambulismo e do êxtase podem se conciliar com o materialismo? Resposta: aquele que os estuda de boa fé e sem prevenção não pode ser nem materialista nem ateu. Então, meus amigos, vamos parar por aqui. Depois nós vamos, darmos continuidade, que vai ser então a quinta parte, não é isso? É isso mesmo. Estamos na quarta. Então a próxima vai ser a quinta parte. E nós vamos falar sobre a segunda vista, porque é melhor parar por aqui. Para fecharmos a ideia daquele capítulo ali, que é a segunda vista. Eu acho que a segunda vista, de repente, vai falar a segunda vista e ainda vai dar para falar sobre aquele tema ali. Aquele ali é maior. Então, no próximo episódio, parece até novela, né, gente? Mas é assim mesmo. Vamos estudando aos poucos. Nós vamos falar sobre a segunda vista. Então, meus amigos, esses fenômenos que acontecem, né, com esses espíritos que conseguem, né, que são sonâmbulos e que tem a êxtase, né, o estático, são coisas que acontecem com alguns espíritos porque eles já têm uma tendência, né, já tem um conhecimento de vidas passadas e tudo mais. Tem alguns sonâmbulos que dão até receita médica, que vê a doença nos corpos. São médios, né? É um tipo de mediunidade, claro. E que cada um de nós, todos somos médios. Por que somos médios? Porque estamos dentro de um corpo, somos espíritos. E por estarmos dentro do corpo e sermos espíritos, temos contato com o quê? Com os seres humanos que estão na matéria e com os espíritos que estão fora da matéria. Quando se fala que alma e espírito é a mesma coisa. Vocês entenderam? Quando fala alma e espírito é a mesma coisa. A única diferença que o espiritismo faz entre usar um termo e outro, quando se fala de alma, significa que é um espírito encarnado. Ele está vivo num corpo humano. Aí se fala alma. E quando ele não tem mais a vida humana, só vive na pátria espiritual, aí se denomina espírito. É a mesma coisa, ok? Porém, quando é alma, está no mundo dos seres humanos. Quando é espírito, está no mundo dos espíritos, ok? Então, meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês voltem para ver a quinta parte. Eu sempre boto no título as partes, né? Por exemplo, estamos no livro segundo, conforme vocês podem ver ali em cima. Aí vocês vão ver lá como título, livro segundo, é livro dos Espíritos, livro segundo, capítulo 8 e parte, a próxima vai ser a parte 5. Essa é a parte de número 4, a quarta parte, né? E a próxima vai ser a quinta parte. Não esqueça de dar aquele like e dar aquele joinha, ok? E aquele dedão para cima. Até a próxima. Muito obrigado pela companhia de vocês e pela ajuda que vocês têm dado para o nosso canal. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui.